Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente então vai falar sobre uma pauta que eu acredito ser muito importante, que é justamente coisas que os casais não falam e o quanto isso pode estar prejudicando o teu relacionamento. Por que eu escolhi falar sobre isso? Porque eu acredito realmente que muitas pessoas tenham problemas em conversar com seu parceiro ou com a sua parceira sobre isso. Então, assim, o que eu tenho observado? Que vários dos meus mentorados têm vindo até mim e têm me falado em mentoria o quanto isso tem sido difícil de fazer, o quanto é doloroso e muitas vezes desgastante de conversar com a pessoa com a qual tu divide o teu dia a dia, né? A pessoa que tu escolheu para viver ao teu lado, falar sobre dinheiro. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, né? O que me trouxe falar sobre isso foi justamente essas dores que foram trazidas para mim, né? Então, nós vamos conversar justamente sobre isso. O que eu observo? Que as pessoas elas têm mais dificuldade de falar sobre dinheiro e sobre sexo do que qualquer outra coisa. É um tabu que vem de casa, né? Normalmente os pais não falam com os filhos sobre sexo e dinheiro e provavelmente falam menos sobre dinheiro do que sobre sexo, porque eu me lembro, por exemplo, que na minha adolescência minha mãe veio conversar comigo sobre sexo, mas ela nunca veio conversar comigo sobre dinheiro. Então eu vejo que é muito complicado as pessoas conversarem a respeito disso, terem uma educação financeira de qualidade em seus lares. Normalmente as pessoas elas vão passando para os seus filhos aquilo que elas receberam. E muitas vezes nem é falando, porque na maioria das vezes isso nem é conversado. Mas o que elas fazem? Elas vão agindo, os filhos vão vendo o comportamento dos seus pais e chegando numa determinada idade, os filhos vão seguir aquele padrão ou vão procurar se afastar daquele padrão, mas sempre tendo o que teve em casa como sua referência. E o que acontece? Quando a gente começa a conviver, né, a ter um relacionamento, a gente começa a ver que ninguém é criado igual. As pessoas vêm de famílias diferentes, com culturas diferentes, com valores diferentes. Então, isso impacta muito nos relacionamentos. E eu realmente acredito que se as pessoas conversassem sobre determinadas coisas no início dos seus relacionamentos, muitas vezes aquele relacionamento nem iria adiante. Porque o que acontece? As pessoas normalmente vão falar sobre dinheiro, sobre dessas questões financeiras, depois que elas vão viver sobre o mesmo teto. Ou então, quando no período pré-casamento, né, nos preparativos do casamento, quando era possível ainda fazer festa, hoje as empresas elas estão de forma muito inteligente fazendo casamentos online, enfim, né, estão criando formas das pessoas poderem realizar os seus sonhos de casar, mas de uma forma bastante inventiva, enfim. Mas o que eu quero dizer é que quando é colocado essas questões em pauta, no que o dinheiro vai ser destinado, seja nos preparativos do casamento, é que muitas vezes acaba tendo os primeiros problemas em relação a falar sobre dinheiro. Porque de repente não quer fazer uma festa grande, quer fazer uma coisa mais íntima, e o outro não, o outro sempre teve aquele sonho, sempre quis que as coisas fossem grandiosas, tinha o sonho de ter uma festa gigantesca, mas o orçamento é apertado. Então, muitas vezes ali já começa os embates em relação às finanças, ao modo como vão lidar com o dinheiro.
né? Então, eu acredito que falar sobre dinheiro é fundamental num relacionamento. Quando a gente começa um relacionamento, normalmente a gente fala sobre muitas coisas, né? Faz vários planos, juras de amor eterno, enfim. Mas esquece de falar uma das coisas que é fundamental numa relação, que é justamente como é que esse casal vai adequar o modo como cada um pensa sobre dinheiro e sobre tudo que conhece sobre dinheiro a essa relação. Qual vai ser o modo como eles vão lidar com essas finanças de forma conjunta, que isso não afete o convívio e que isso não se torne uma guerra. Porque muitos casais, acabam vivendo em situações assim, ó, infernais, brigando demais, e o dinheiro é uma guerra, o que não deveria ser. Se as pessoas elas conversassem a respeito disso, ficaria muito mais fácil. Se as cartas fossem colocadas na mesa, tudo ficaria muito mais tranquilo depois. Porque pode pensar, isso é uma grande besteira. Não. O problema das pessoas, o grande problema das pessoas é a ausência de diálogo. Um quer que o outro adivinhe o que o outro está pensando. Ninguém tem como adivinhar. Ninguém tem essa obrigação. As pessoas têm que entender que tudo precisa ser dito. Não é, porque eu olho com uma cara feia para o meu marido, porque eu olho com uma cara feia para minha mulher. Mas o outro tem a obrigação de entender qual é a cara feia. Se a cara feia é dor, se a cara feia é um descontentamento. Tem como saber se é com ele ou com ela? Não tem como. O único jeito das pessoas saberem que aquilo diz respeito a elas é o outro falando. Porque ninguém tem uma bola de cristal. Por mais que os outros pensem, mas ele me conhece. Conhece, mas e aí? Se tu não dizer, vai adivinhar? Não tem como, gente. A gente pode até pensar que é possível, mas não tem como fazer isso. E tanto é verdade que a ausência de diálogo sobre dinheiro é tão forte no nosso país que é uma das causas principais de separação e divórcio. É essa ausência de conversa, de alinhamento. Porque o que acontece? Quando tu não conversa com as pessoas, normalmente tu vai falar com ela, principalmente sobre dinheiro, quando o dinheiro falta. Mas por que tu comprou aquilo? Por que tu gastou com aquilo? Por que tu financiou isso? Por que tu comprou um carro? E aí, quando chega no final do mês e tem que pagar as contas, um nem sabe o que o outro comprou, o que o outro gastou, como é que comprou, se tinha dinheiro. Aí quando chega as contas e começa a querer cobrar as coisas, aí sim, aí vira um tendel. As pessoas brigam, discutem, chamam o outro de incompetente, de burro, de desorganizado. É isso que eu digo. Se falar sobre dinheiro fosse uma coisa que começasse desde o início da relação, tudo ia ser muito mais tranquilo. Eu e meu esposo, por exemplo, a gente nunca brigou sobre dinheiro, porque a gente sempre procurou conversar sobre isso. Sempre foi fácil? Não. Mas assim, nunca foi brigando. Se a gente não estava alinhado sobre as coisas, a gente procurava sentar e conversar. Vocês sempre pagaram as coisas todas juntas? Não. Hoje sim. Mas isso foi um processo, foi uma caminhada. Porque nós estamos juntos há 13 anos. E desses 13, 11 a gente vive juntos. A gente namorou 2 anos, depois de 2 anos nós resolvemos morar juntos. Então, isso foi uma construção no decorrer da nossa caminhada. Mas no início foi assim? Não foi. A gente nunca teve discussões por causa de dinheiro. Mas muitas vezes a gente sentou
e conversou sobre ele. Porque as nossas rendas nunca foram iguais. Ele ganhava e ainda ganha mais do que eu. Então nós sempre sentamos e conversamos a respeito do dinheiro. O que cada um iria pagar, como iria pagar, qual foi a conta que foi feita. Porque se o outro não sabe, fica muito complicado de as coisas darem certo. Porque tu não sabe se no final do mês as contas vão fechar, ou se tu vai ter que jogar as contas para cima e sortear o que tu vai pagar. São essas coisas que precisam ser ditas e faladas. E outra coisa que deveria ser muito conversado é como os pais da gente se relacionam com o dinheiro. Mas a pessoa está interessada em mim ou no meu dinheiro? Não, gente. A gente precisa entender que quando a gente começa a se relacionar com alguém, principalmente, o que a gente tem que fazer é mostrar para a pessoa como nós estamos acostumados a vivenciar as coisas. Então, quando a gente conversa sobre o modo como nós somos criados, o outro entende a forma como a gente, o que a gente tem de valor, de princípio. Começa a entender melhor o modo como a gente foi criado e o quanto isso vai impactar no nosso relacionamento. Não é sobre saber quanto a família do outro ganha, mas sim entender como aquela pessoa foi ensinada sobre aquilo. Respeitar, procurar trocar e ver o que é melhor. Se quem está me assistindo aí ainda está na fase de namoro, comece a conversar com o seu namorado ou com a sua namorada sobre isso. Porque isso é imprescindível. É base para uma relação. E não vem dizer que o amor é tudo. Não é. A gente sabe que o sentimento é o que predomina. Mas se ele não vem com muitas outras coisas juntos, a confiança, a conversa, a parceria, não tem amor que sustente. Porque o sentimento vai se desgastando. Vai ficando fraco, vai ficando... Esse amor vai virando uma tristeza, uma frustração. E isso tudo vai minando o sentimento. Então, dizer que o amor supera tudo. Supera. Isso é ingênuo e isso é muito romântico. A gente tem que ser realista. Porque a vida é assim. A gente precisa se dar conta que a gente não vive num conto de fadas. E todos nós que já somos adultos o suficientes, a gente sabe disso. Então, achar que isso vai passar, que isso... Não vai. Nada se resolve se não for na conversa. Achar que as coisas vão melhorar com o tempo. Não. Se não conversar, as coisas elas tendem a piorar. Elas tendem a ser muito mais difíceis, muito mais complexas, muito mais complicadas. E outra, se a gente lá no início, ou então até mesmo agora, se os teus pais ainda não são aposentados, converse com o teu companheiro ou com a tua companheira, o teu parceiro ou tua parceira, sobre como vai ser o futuro dos teus pais. Eles se prepararam para a velhice? Eles recolhem contribuição previdenciária? Se recolhem, é um valor que eles vão conseguir se sustentar lá na frente? Ou vai ter que ser você e seus irmãos que vão sustentar ou vão ajudar na manutenção desse pai ou dessa mãe? E para o cônjuge, né? Ou parceiro, ou companheiro, enfim. Isso tá tudo bem? Como é que vai ser isso? Tu ajuda alguém da tua família? Ou tu é ajudado por alguém? E pro outro tá tudo bem? O outro aceita de uma forma tranquila? Como é o sentimento do outro em relação a isso? Tanto em tu ajudar ou como tu não ajudar.
ou tu ser ajudado. Isso pro outro tá tudo certo? Tá tudo bem? É confortável para essa pessoa também? Parece assim que eu tô falando uma grande bobagem, mas não. Se as pessoas entendessem a grande importância que é a conversa, que é o diálogo, tudo seria mais fácil. Eu vejo isso nos meus mentorados. Os que passaram a conversar com a pessoa que convive, tudo melhorou. Esse é o feedback que eu recebo. Que a partir do momento que abriu o jogo, que foi franco, que disse quais são os seus medos, os seus anseios, as suas dúvidas, os seus sonhos. Isso é fundamental. Ai, mas eu vou ser vulnerável, vai achar que eu sou fraco, vai achar que eu sou fraca. Por quê? Tu não decidiu dividir a tua vida com essa pessoa? Quando a gente resolve dividir a vida, a gente não divide só a vida, a gente divide tudo. As dores, as fraquezas, os medos, as angústias, os sonhos, as conquistas, a felicidade e a tristeza. Então não existe isso de criar uma barreira para a pessoa que tu tá vivendo contigo, a pessoa que tu diz que tu ama. Então, nada mais sincero, nada mais sensato do que conversar com a pessoa a respeito disso. Por que ter medo de se abrir? Se a gente tem medo, tem receio, isso é um amor? Ou isso é medo de ficar sozinho ou de ficar sozinha? Onde é que eu quero estar? É realmente com alguém? Ou eu quero simplesmente ter alguém? Porque é diferente. Ter alguém ao seu lado para dividir a vida é dividir a vida. E ter alguém por ter apenas, qual é a contribuição que isso dá? Então, tem alguém para sair, para se divertir, mas não para viver ao seu lado. Isso é importante. Definir esse tipo de coisa. De pensar que realmente viver a dois é sim dividir tudo e compartilhar tudo. Não só o que é bom, mas também o que é difícil, o que é complicado. O que não é fácil é mostrar também as suas fragilidades. Porque a partir do momento que a gente se mostra o nosso lado frágil, o outro também se sente disposto, aberto a se abrir. Claro que isso é um processo, não é? Se você nunca fez isso e de repente do dia para a noite começa a fazer, a pessoa vai estranhar no início. Mas é claro que se você pegar e sentar com essa pessoa e explicar o porquê que você está mudando o seu comportamento, ela vai entender. Até agora a gente fez assim, mas por que não fazer diferente? Porque muitas vezes o que acontece? Se a gente vai repetindo padrões, a gente vai repetindo atitudes, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Aí a pergunta que eu te faço é isso que tu quer para tua vida? Que continue tendo sempre esses mesmos resultados? Que seja sempre uma briga, uma discussão, que sempre que tocar no assunto dinheiro seja um inferno na tua vida? Ou que seja uma coisa muito difícil? Que seja um tabu? Não, pode ser diferente. Por que não ser diferente? É isso que eu quero trazer aqui. Que seja, sabe, um momento de virada de chave. De virada de pensamento. Porque parece simples. Ah, é só falar. É. Mas é que as pessoas acham que as coisas para elas poderem ser resolvidas, elas têm que ser complexas. Elas têm que ser difíceis. Elas têm que ser complicadas. E nem sempre é. Tudo pode ser resolvido na conversa. E principalmente, a gente também precisa sim dividir
as coisas que fazem a gente feliz, as coisas que a gente anseia, as coisas que a gente deseja, as coisas que a gente sonha. Porque o outro não tem como adivinhar. Às vezes o outro pensa que o teu sonho é ter uma casa gigante, ter um casarão, e de repente tu nem quer morar numa casa. De repente o teu desejo é morar num apartamento. Aí se tu não conversa com a pessoa que tá contigo, o teu desejo, de repente pode ser que surja um negócio para essa outra pessoa, ela compra uma casa. Aí tu fica brava. Nem me perguntou o que eu queria. Eu nem queria morar numa casa, ter pátio. Ora, eu queria morar num apartamento. Mas por isso mesmo que é fundamental as pessoas conversarem. Conversem sobre o que é importante para cada um de vocês. E façam o quê? Vejam, entrem num consenso. Um quer morar numa casa, outro quer morar num apartamento. Tá, mas a gente pretende ter filhos ou não pretende? Quando a gente tiver filhos, o que é melhor? É ter casa ou ter apartamento? Ou vamos morar num apartamento agora e mais pra frente a gente vai construir a casa que a gente quer? É isso que eu digo. Conversem. Porque a partir do momento que a gente também divide as coisas que a gente quer, é mais fácil de chegar onde se deseja. Para a gente poder traçar objetivos comuns, a gente tem que dizer exatamente o que a gente quer, quando a gente quer, quanto o nosso sonho custa. E isso são critérios muito específicos para se chegar naquele sonho, naquele objetivo. A gente pode sim ter tudo o que a gente deseja, desde que a gente planeje e se organize para isso. Como é que uma pessoa vai se organizar? Conversando com a outra e entrando em consenso. Algo que as pessoas normalmente não fazem é isso, é conversar. Porque se elas conversassem de verdade, 99% das brigas elas não existiriam. Ah, mas é muito fácil falar, Vanessa, porque a conversa é uma coisa muito simples de ser feita. É. Pode parecer que não, mas é. Porque eu e o meu marido, a gente conversa. E nós não somos pessoas extraordinárias. Não. Eu sou uma pessoa comum. O meu marido é uma pessoa comum. Que a gente tem diferenças de pensamentos? Temos. Mas o que a gente faz? A gente briga ou a gente conversa? Qual é o nosso desejo? É estar juntos ou estar separados? Porque a gente tem que pensar nisso. Se eu quero me separar do meu marido, eu vou brigar bastante. Eu vou fazer com que a vida dele seja um inferno. A última coisa, o último lugar que ele queira estar é dentro de casa. E ele queira estar na rua. E aí que tá. Se a gente não conversa com as pessoas e a gente não mostra pra ela quanto aquela pessoa significa pra gente, o quanto aquilo que a gente vive é bom, é precioso, é importante, não tem como outra pessoa saber. Ninguém adivinha, como eu já falei. E é justamente isso que faz a diferença entre ter um bom relacionamento e ter um mau relacionamento. Ninguém é feliz se o outro não é feliz. Principalmente quando a gente decide viver a dois. Tem pessoas que vivem muito felizes sozinhas? Tem. E eu acredito sim que é possível. Que optem por não ter um relacionamento fixo. E tá tudo bem. Agora, quando tu escolhe dividir a tua vida com alguém, é imprescindível que tu olhe para isso. Que tu realmente zele por isso. Que tu busque meios para viver da melhor forma possível ao lado dessa pessoa. Então, assim, num relacionamento,
Não é eu que vou dizer o que é certo, o que é errado para vocês, porque cada um conhece a sua realidade. Mas o que eu quero dizer é que para que as coisas deem certo, é fundamental conversar. Se tu não fez isso até agora, faça, teste. Se até agora deu errado, por que não testar uma outra coisa? Ah, e a propósito, é conversar. Não é chegar tirando os podres na cara, mostrando o lado ruim. A minha avó, sabiamente, sempre me dizia: minha filha, minha avó viveu 93 anos e ela morreu o ano passado, em julho, perdão, agora nós estamos em julho. Ela morreu no final do ano passado, em dezembro, dia 5 de dezembro. Agora, dia 5 de julho, vai fazer 7 meses que ela faleceu. Faleceu aos 93 anos, mas faleceu de velhice, graças a Deus. Mas, enfim, ela sempre me dizia para mim: aprenda a amar as qualidades e respeitar os defeitos, porque perfeito ninguém de nós é. E é verdade, a perfeição não nos cabe. Todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Quem de nós tem a perfeição? Ninguém. No meu ponto de vista, se nós fôssemos perfeitos, nós nem estaríamos nesse mundo. Eu acredito que a perfeição cabe aos seres celestiais. Mas isso é uma crença minha. Você pode nem acreditar no que eu tô falando em relação a isso. E tá tudo bem. Cada um tem um posicionamento. Mas o que eu quero dizer é que a conversa realmente faz muita diferença. E assim, não é o que é bom pra mim e o que é bom pra ele ou pra ela. As coisas precisam ser o que é boas para o casal, né? Existem várias formas de as pessoas conseguirem adequar a sua organização quanto casal. Tem pessoas, tem casais que preferem pegar e dividir toda a despesa por 2. Divide igualmente por 2. Mas eu acredito que essa é a melhor forma se o casal ganha exatamente a mesma coisa, o que é bem difícil. Então, estabeleçam percentuais. Por exemplo, se um ganha, só um exemplo, 10 mil e o outro ganha 5 mil, quanto do valor total do que tu ganha e do valor total que o outro ganha vai ser destinado para as despesas de casa, para as despesas principais? 50%. Bom, então vai ser 5 mil de um, porque um ganha 10, a metade é 5, 50%, e o outro ganha 5, e a metade de 5 é 2.500. Bom, então, mensalmente, o nosso salário junto vai dar R$7.500 que a gente pode destinar para casa, para as despesas fixas, né? Casa, comida, IPTU, luz, água, enfim, essas coisas. Então, o casal tem que se organizar para que as suas despesas sejam dentro daquilo que eles estabeleceram como limite máximo para aquilo. É certo? É errado? Isso fica a critério de cada casal, né? Mas eu julgo que quando tu coloca em percentual, as coisas ficam mais justas. Porque às vezes, para um, a metade de todas as despesas não é muito. Mas talvez para o outro que ganhe menos, seja bastante pesado. Então, por isso que é fundamental a conversa. Além disso, há outros casais que somam todas as despesas, né? Somam todas as contas
e somam todos os rendimentos e simplesmente pagam tudo e vão depois separando o que vai ser para investimento, o que vai ser para uma viagem, o que vai ser para o futuro dos filhos ou até mesmo para curso que eles querem fazer, né? Então, tudo isso depende muito de cada casal, como cada casal se comporta. E não tem a fórmula mágica e exata de tudo isso. E tem outros casais que preferem ter 3 tipos de orçamento: o meu, o teu e o nosso, né? Preferem ter digamos assim, um caixa individual e um caixa comum para separar as despesas comuns e as despesas individuais, e colocam um valor para cada coisa, né? Mas o que eu quero dizer é que, independentemente de tudo isso, independentemente do modo como os casais resolvam lidar com a questão financeira, é fundamental que haja um diálogo, que as pessoas tenham conversas francas. Porque eu vejo assim, muito tempo, eu fiquei no meu trabalho, não porque eu gostava mais do que eu fazia, não, mas porque eu sempre soube que o meu marido, ele tinha um alto nível de segurança. O que eu quero dizer com isso? É que para ele ter um emprego de carteira assinada, ou como no caso dele, que ele é servidor público, né, ter essa segurança, que no meu ver ela é falsa, principalmente para quem trabalha de carteira assinada, porque às vezes tu tá ali, né, e se tu não tem uma reserva financeira, muitas vezes a pessoa te manda embora, e aí nem sabe muitas vezes como tu vai pagar tuas contas depois, mesmo que tu tenha os teus direitos a receber. Mas enfim, eu fiquei bastante tempo no meu trabalho porque eu achava que aquilo era o melhor, até porque eu pensava muito nele, na preocupação dele, na angústia dele. Só que ao pensar nele e não conversar com ele sobre isso, eu acabei adoecendo. Eu acabei desenvolvendo ansiedade. Eu acabei realmente assim, ficando muito, 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 muito doente. E no mês que eu saí do meu trabalho, eu estava numa reunião e de repente tudo começou a escurecer na minha frente. Eu fiquei muito ruim. E o segurança da empresa onde eu trabalhava viu o meu estado e disse para mim o que eu queria que fosse feito. Eu pedi para que meu marido fosse chamado, para ele me levar dali, me levar para o hospital, enfim. E aí, quando ele veio, eu não vi, porque eu não conseguia nem enxergar. Tudo ficou preto na minha frente. Tudo escureceu na minha frente. Eu não consegui enxergar absolutamente nada, de tão desesperada que eu estava me sentindo. Mas uma das minhas chefes me disse que quando ele viu meu estado, ele ficou apavorado, porque ele nunca tinha me visto naquele estado. E depois desse fato, ele entendeu que aquilo já não me fazia bem, que aquilo não estava me trazendo nenhum benefício. Embora onde eu trabalhasse eu ganhasse bem, mas nem tudo na vida é só sobre dinheiro. Existem coisas que são muito mais do que dinheiro. E ele viu o quanto aquilo estava sendo
complicado para mim, estava sendo muito difícil. E aí nós conversamos. E ele disse para mim: Vanessa, faz o que o teu coração mandar. Faz aquilo que te faz te sentir bem. Eu não quero te ver doente. Te ver doente tem me deixado triste, me deixado doente. E ele pegou na minha mão e disse para mim: eu acredito em ti. Eu sei do teu potencial. E vocês não têm noção do quanto aquilo para mim foi poderoso. Porque eu conversei com a minha chefe. Eu disse para ela o quanto aquilo estava me fazendo mal. Eu fui mandada embora do meu emprego. Recebi os meus direitos. E hoje eu vivo a vida que eu queria. Eu vivo uma vida muito diferente do que a que eu tinha antes. Que é justamente poder estar aqui conversando com você, poder trazer a minha história, agregar de alguma forma na vida dos outros, mostrar que a vida não é só simplesmente boleto, que a gente não vive só para pagar conta, mas que o fundamental de tudo mesmo, é a gente ser feliz. E para isso, principalmente quando a gente vive a dois, é conversando. Trabalhar é fundamental? Claro que sim, todo mundo precisa trabalhar. Mas o que eu digo é que quando a gente consegue unir o que a gente gosta de fazer e gerar renda, é muito melhor do que quando a gente faz uma coisa só por fazer, porque é nossa obrigação, é nosso dever. E é isso que eu quero que vocês entendam, que viver a dois pode sim ser muito bom, ser muito prazeroso. Viver com parceria, com união, com diálogo, faz toda a diferença numa relação. Então, ao invés de ser coisas que as pessoas não falam, ao contrário, conversem, dialoguem e vejam o quanto isso pode ser transformador na vida de vocês. E é isso que eu desejo de verdade. Que seja possível haver uma transformação num relacionamento, numa vida a dois. Basta que ambos queiram viver juntos, viver felizes, viver em parceria e principalmente com equilíbrio financeiro. Ah, antes que eu me esqueça, deixa eu ver se tá aqui no livro. Não tá aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem um livro maravilhoso fui buscar um livro maravilhoso chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Gente, assim, ó, é um livro bem fininho, tá? Ele tem, deixa eu ver quantas páginas, 175 páginas. Vocês podem ver, eu já tô no final do livro, tô na página 143. Mas enfim, o que eu quero dizer é que esse livro aqui é muito bom para casais. Ele é um livro que realmente agrega bastante. E assim, eu já estava muito próxima do meu esposo em relação às nossas finanças, ao modo como nós vemos e o modo como nós lidamos com o dinheiro na nossa relação. Mas esse livro, sim, tem agregado muito no meu conhecimento. E assim que eu terminar, eu vou passar esse livro para o meu marido também ler, porque eu acredito que
um casal que queira realmente, é maravilhoso. Então, o que eu digo é: vivam bem, vivam felizes e pensem que uma vida próspera sim é possível. Basta que haja conversa, parceria e principalmente confidencialidade. Gratidão a vocês por estarem aqui comigo. Fiquem bem. Um grande abraço.